Olá, amigas! Oi, amigos! Tudo bom? Eu espero que sim, que todos estejam bem e que durante essa palestra a gente possa se sentir juntinho estudando lá no nosso querido centro. Que saudade! O nosso tema hoje é importantíssimo. Para vocês terem uma ideia, sem ele a gente não consegue ser uma pessoa melhor, não consegue se relacionar bem com as pessoas, não consegue ter paz, não consegue ser feliz. E essa coisa tão importante é autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. Então, a viagem hoje é para dentro de nós. Eu vou mergulhar em mim e você que me escuta vai mergulhar em você. As obras usadas nesse estudo foram o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, perguntas 919 e 919A, e também o livro Opinião Espírita, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, pelos espíritos de Emmanuel e André Luiz, mensagem número 1, examinemos a nós mesmos, assinada por André Luiz. Bom, vamos começar com o Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? A resposta dos bons espíritos foi: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é o meio mais eficaz para a gente melhorar e para resistir ao mal que ainda existe em nós e que nos causa muitos problemas. No Pai Nosso, a oração, quando a gente diz assim: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, isso significa: Senhor, nos dê forças para não cometermos erros, mas antes que nos sintamos tentados a cometer esses erros, antes que tenhamos vontade de fazer coisas erradas, nos ajude a nos livrar do mal que existe dentro de nós, que é a causa de tudo de ruim que nos acontece. Nos ajude a agir sempre no bem. É isso que significa esse trecho do Pai Nosso. A gente tem o péssimo hábito de achar que quem causa a nossa infelicidade é sempre o outro. É o meu marido, é a minha esposa, é minha mãe, é minha chefe, é o meu médico, é o meu filho, é o motorista do ônibus, é o governo, é a sociedade em que eu vivo, é qualquer coisa ou qualquer um que não seja eu. O problema nunca sou eu. Essa receita é perfeita para a gente continuar infeliz. Então, para sair desse lugar, para as coisas realmente mudarem, é preciso se conhecer. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Que sábio foi esse? Foi Sócrates. Ele viveu na Grécia e morreu em 399 a.C. Então a gente está falando de mais de 2.400 anos atrás. Naquela época, era comum os gregos irem ao oráculo de Delfos, e foi lá que Sócrates aprendeu essa frase, leu essa frase que chegou até nós: conhece-te a ti mesmo. E o autoconhecimento é importante até na hora de orar. Uma das coisas que a gente faz quando reza é pedir, certo? É o que a gente mais faz quando reza, aliás, né? Como diz o nosso companheiro Clóvis, nós somos eternos pedintes. Pedimos por nós e pelos outros, pelos encarnados e pelos desencarnados, pelos conhecidos e pelos desconhecidos, mas em relação a nós, será que estamos pedindo realmente o melhor? Ou será que está faltando autoconhecimento na hora de rezar?
Jesus, no seu encontro com o cego de Jericó, pergunta para ele: que queres que eu te faça? E o cego responde: Senhor, que eu veja. Todos os ensinamentos de Jesus têm várias camadas de entendimento, eles são muito profundos. E essa resposta do cego de Jericó é linda, porque não significa apenas que ele queria ver com os olhos da matéria. Eu quero ver significa também que minha alma não seja cega, que eu veja a verdade com os olhos do meu espírito imortal, que eu veja o que eu preciso mudar em mim, que eu veja cada coisa da terra no seu devido valor e no seu devido tamanho. Agora, vamos pensar. Se Jesus aparecesse agora na nossa frente e perguntasse: o que queres que eu te faça? A gente saberia quais as nossas verdadeiras necessidades ou a gente iria pedir bobagem, superficialidades, pior ainda, coisas materiais? A gente saberia o que pedir? Se a gente tiver autoconhecimento, sim, a gente saberia o que pedir e, portanto, a gente sabe o que pedir nas nossas orações de cada dia. Mas, se a gente não tem autoconhecimento, até rezar a gente reza errado, porque não vê e não aceita quais são as nossas verdadeiras necessidades. Resultado: continuamos infelizes como crianças, colocando a culpa de tudo que nos acontece nos outros. Continua o Livro dos Espíritos na importantíssima pergunta 919A. Essa é daquelas perguntas que a gente tem de imprimir, prender na geladeira e ler todo dia. Todo dia ler, ela é muito importante. Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em conhecer a si próprio. Qual o meio de chegar a isso? Nessa hora tem gente que diz: ah, eu nem preciso ler essa pergunta, eu me conheço muito bem, não preciso de autoanálise, de reflexão, não preciso de nada disso. Ui! Ai, ai, ai. Quem diz isso são as pessoas que menos se conhecem. São as que estão mais distantes da realidade, as que estão mais perdidas e, portanto, as que estão mais distantes da felicidade. Mas nós já sabemos que o autoconhecimento é uma coisa fundamental. O que Kardec quer saber, e nós também, é como é que a gente faz para chegar lá. Quem nos ensina o que fazer é o espírito de Santo Agostinho. Ele dá um roteiro simples, muito bem detalhado, qualquer pessoa pode seguir esse conselho, não só pode, como deve. Então agora é o espírito de Santo Agostinho que vai falar. Por que é importante dizer que é o espírito dele? Primeiro, porque esse texto não foi escrito enquanto ele estava vivo, foi transmitido por via mediúnica no século XIX. Santo Agostinho morreu em 430 depois de Cristo. Durante todo esse tempo, é claro que várias ideias dele se modificaram, outras se aprofundaram, ele seguiu progredindo esse tempo todo, lógico. Bom, vamos ver o que ele nos ensina? Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque acreditai-me, Deus o assistirá.
Muito bem. Santo Agostinho recomenda que nós, antes de dormir, todas as noites, paremos uns minutinhos para revisar o nosso dia. O que nós fizemos, o que nós deixamos de fazer, o que nós falamos, o que nós sentimos. Mas essa revisão não pode ser feita de qualquer jeito, ela deve ser feita com a ajuda de Deus e do nosso anjo da guarda. Isso faz toda a diferença. A gente tem de pedir a ajuda deles para que essa análise não se contamine com a nossa vaidade, com a nossa mania de distorcer as situações para puxar a brasa para a nossa sardinha, para nos favorecer. A gente é muito esperta, muito inteligente quando é preciso arranjar um jeito de se defender, de justificar os nossos erros, né, de dar desculpas. Só que nesse caso seremos nós com o nosso anjo da guarda e Deus, mais ninguém. O objetivo é o nosso bem, é o nosso verdadeiro bem, é nos melhorar, é olhar nesse espelho simbólico e ter coragem de ver o que ele mostra. Porque sem essa coragem de olhar para as nossas ações, sem o véu do orgulho e do egoísmo, a gente não consegue dar um passo para frente. A gente não conserta nenhuma atitude errada. E vamos lembrar, os erros que nós cometemos, os que nós assumimos e também os que nós disfarçamos, eles cobram um preço, e é um preço alto. Não adianta varrer para debaixo do tapete, eles se transformam em intranquilidade, em doenças de todo tipo e em obsessões também. Porque se a gente comete uma injustiça, por exemplo, e insiste nela, não tenta reparar, não tenta resolver, não tenta consertar, essa atitude nos conecta com que tipo de energia? Onde é que a gente está ligando a nossa tomada? Com os bons espíritos ou com os maus? Então, é do nosso interesse levantar esse tapete e ir limpando tudo que a gente deixou lá embaixo, achando que não iria nos afetar, quando na verdade nos afeta e muito. Eu lembro do exemplo de uma senhora que na juventude havia feito um aborto e ela tinha aquilo na consciência dela, né? Como reparar? Como é que eu posso reparar? Pois ela passou a fazer um trabalho voluntário em um orfanato. E ali, através do amor dedicado a outras crianças, ela resgatou seu débito e ficou com a consciência tranquila. Sempre tem jeito. É fundamental que essa análise, no fim do dia, não nos encha de uma culpa paralisante. Ai, meu Deus, eu fiz tudo errado, eu não tenho jeito. Não, isso não. Vamos nos lembrar do incrível exemplo de Paulo de Tarso, que perseguia cristãos, que mandava torturar cristãos. E quando ele vê Jesus na estrada de Damasco, o que ele faz? Ele diz: eu sou uma porcaria, eu não valho nada, eu vou ficar aqui largado com a cara enfiada na areia do deserto. Ele faz isso? Não, ele não faz isso. Ele diz com humildade e coragem: Senhor, que queres que eu faça? Essa tem de ser a nossa atitude. Detectamos um erro? Senhor, o que eu faço para reparar esse erro? E bola para frente, com alegria e confiança. Que coisa maravilhosa! Alguém que se arrepende de um erro e procura repará-lo. Essa pessoa está no caminho certo. Não importa o que ficou para trás. Ontem já é passado. Importa o que vai ser feito hoje para corrigir o que precisa ser corrigido. E assim que a gente se mexer para corrigir os nossos erros, a gente já vai se sentir muito melhor, porque estaremos conectados, ligados com as melhores energias espirituais e também a nossa consciência vai ficar leve. Então, exemplo de Paulo de Tarso no coração e mãos à obra.
Continua Santo Agostinho. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e com que objetivo agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que censuraríeis nos outros, se praticastes uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda isto: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento a entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas, direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avarento se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma das vossas ações, perguntai como a qualificaríeis se tivesse sido praticada por outra pessoa. Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a sua justiça. Nossa, isso é muito profundo, né? Uau! Vamos pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude a ver qual a nossa verdadeira motivação ao agir desse ou daquele modo, sem desculpas, sem se esconder da verdade, porque a verdade tem braços longos. Ela nos alcança sempre. E quanto mais a gente foge dela, maior é o nosso prejuízo. Então, ao repassar as ações do nosso dia, vamos nos perguntar: tem alguma coisa que a gente sentiria vergonha de contar para todo mundo? Tem alguma coisa que, se fosse outra pessoa que tivesse feito, a gente acharia errado? Algo que nós fizemos para alguém, se esse alguém fizesse a mesma coisa para a gente gostaria ou não? São perguntas que a gente precisa se fazer todas as noites. E mais, Santo Agostinho pede que nós nos perguntemos: se eu morrer agora, claro que a morte do meu corpo físico, meu espírito imortal, não morre nunca, é imortal. Se eu morrer agora, eu teria medo do olhar de alguém no mundo espiritual, onde nada é oculto? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. Lá no mundo espiritual não tem máscara que resolva. Lá tá tudo escancarado. Será que a gente andaria de cabeça erguida e coração leve ou teria vergonha de algumas atitudes? Atitudes que a gente não fez nada para reparar. Além disso, como nós já vimos, ele pede para a gente se perguntar: se isso que eu fiz, outra pessoa fizesse para mim, eu iria gostar? Essa é a outra pergunta importante, né? Repassando. E segue Santo Agostinho: procurai também saber o que pensam os outros e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade e realmente Deus os colocou ao vosso lado como um espelho para vos advertirem com mais franqueza do que o faria um amigo. Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o comerciante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida.
Formulai, portanto, perguntas claras e precisas e não temais multiplicá-las. Olha que interessante. Os nossos desafetos não têm interesse nenhum em nos agradar e por isso nós devemos prestar atenção no que eles disseram ou ainda dizem de nós, porque naqueles comentários pode estar a verdade que nós insistimos em não admitir. As palavras de Santo Agostinho são claras como água pura. Vale lembrar, mais uma vez, que nessa análise diária nós precisamos do amparo do nosso anjo da guarda. Ele tem a missão de nos proteger e nos fazer progredir. Deus deu a ele essa missão. Ele vai nos ajudar a ver o que precisa ser mudado em nós para o nosso bem. Então vamos perguntar a ele: meu anjo da guarda, eu agi corretamente nessa situação? O que eu posso fazer para reparar o mal e ficar em paz? O que eu posso fazer para acertar essa situação que agora eu vejo que eu fiz errado? Não faz mal se foi ontem ou se foi há 10 anos. O que eu posso fazer agora, hoje, para reparar isso? Santo Agostinho recomenda que a gente faça muitas perguntas, sempre claras e precisas, e nós vamos receber as respostas. Ou através da voz da nossa consciência, aquela voz íntima, ou através da intuição, ou através de um sonho, ou através da palavra de um amigo, ou através de uma página de um bom livro que a gente abre ao acaso, entre aspas, esse acaso, a gente sabe que esse acaso não existe. A gente sempre vai abrir um bom livro na página certa, na página que a gente precisa ler. Bom, não importa como, a resposta virá, a ajuda virá. Bom, depois dessa longa e necessária resposta de Santo Agostinho, Allan Kardec faz um comentário. Então, agora é Kardec falando. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos, unicamente por não examinarmos detalhadamente a natureza e o móvel dos nossos atos. Quer dizer, como foi o nosso ato e o que motivou o nosso ato, né? A natureza e o móvel. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Ela exige respostas categóricas por um sim ou um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar o bem e o mal que existe em nós. Kardec afirma que nessa reflexão íntima a gente deve usar perguntas simples que exijam como resposta sim ou não, porque desse modo nós escapamos do vício de justificar os nossos erros com raciocínios compridos e que a gente tende a tornar isso um hábito para ficar mais fácil detectar os erros que a gente não percebe, mas que nos causam prejuízos e também detectar, perceber, descobrir a razão da gente ter agido daquele modo, o porquê daquela atitude, os verdadeiros sentimentos que nos levaram a agir daquele modo. Às vezes, o que a gente chama de cuidado é, na verdade, ciúme. O que a gente chama de previdência, não, eu sou cuidadoso, estou cuidando do futuro, estou pensando no futuro, é, na verdade, ganância e egoísmo. O que a gente chama de agenda cheia, nossa, estou muito ocupado, é, na verdade, preguiça de se comprometer com uma causa boa. Então, para conseguir fazer as modificações que irão nos trazer paz e felicidade, é preciso mergulhar fundo. Se alguém aí está lembrando da terapia, é uma boa lembrança, porque o terapeuta ele nos ajuda nesse processo, né? A analisar as nossas atitudes e a natureza
a natureza das nossas ações e o móvel das nossas ações, e a razão por que nós fizemos isso, o que está por detrás das nossas atitudes. Para terminar, eu vou ler uma excelente mensagem do livro Opinião Espírita, assinada por André Luiz. O título é Examinemos a Nós Mesmos. Vamos lá? O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Testa a paciência própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Inquire a pergunta: as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais entusiasmo na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superastes os lapsos crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais profundamente a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta desavença? Auxilias aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Olha a alegria aí, gente. Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nesses últimos anos? Nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sopesa a existência hoje, sopesar é tomar o peso com a mão e é também equilibrar. Sopesa a existência hoje espontaneamente em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, quer dizer, do lado espiritual, André Luiz está falando, quando passares para o lado de cá,
muita vez já será mais difícil. Tá aí várias perguntas que a gente pode se fazer todas as noites, né? E seguir o exemplo de Paulo de Tarso. Senhor, que queres que eu faça? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para mudar? Ânimo, alegria e vamos em frente. Com as palavras firmes do Espírito André Luiz, com os conselhos de Santo Agostinho, estamos muito bem orientados, né? Eu me despeço, desejando a todos muita coragem, muita confiança e alegria. Vamos em frente.